começando mais um programa falando sobre constelação familiar. Eu estou aqui em São Miguel dos Milagres, que fica no Alagoas. Eu venho geralmente 2 vezes ao ano aqui com o Steven. Nós fazemos um trabalho do Scalar Heart Connection com a constelação aqui. E eu estou com um gatinho aqui ao meu lado, na natureza. Tudo tão maravilhoso, né? E hoje, gente, eu quero falar um pouco sobre uma das constelações que foi muito interessante aqui. Então, um médico trouxe um tema importante, que é o aumento da próstata, e ele falou que ele tá com esse problema. Então nós abrimos o campo para ver o que era. Então ele veio acompanhado da esposa, e muito interessante da forma como ele colocou, porque quem não conhece o campo da constelação familiar não entende como isso funciona. Então é um campo de informação, como um Google, né? É um campo de informação onde nós podemos olhar para as nossas questões por uma visão mais ampla. E nesse campo, gente, na verdade, na nossa vida, nada passa em branco. Não adianta a gente querer pular lições, não adianta a gente querer ir para um estado espiritual muito elevado se a gente não resolve nem as nossas questões aqui. Então, resolver as nossas questões é a gente se reconciliar com o que não está reconciliado, né? Isso é a gente sair do jogo, sair da roda do karma. É a gente ter oportunidade de, através da compreensão, voltar a amar. Voltar a uma reconexão com outras pessoas ou com situações que no momento nós não pudemos fazer isso e que depois, hoje a gente pode, né? Através da constelação. Então, eu coloquei uma pessoa para ser ele e uma pessoa para ser esse inchaço de próstata. E na hora ele até falou: como assim? Você vai colocar uma pessoa para ser minha próstata? Então, uma visão, né, bem racional, mas uma pessoa maravilhosa, e porque as pessoas realmente não entendem como isso funciona. Eu falei, vou colocar uma pessoa para ser a razão, o seu tema, né, de você estar com esse problema hoje. E daí, essa pessoa que entrou no lugar do tema dele, se colocou próximo às pernas dele, buscando um olhar. Então, todas as doenças têm a ver com situações não reconhecidas, com pessoas excluídas, que nós colocamos, né? Nós incluímos no nosso corpo de uma forma ruim. E quando a gente tem uma doença, o que a gente quer fazer? Quer excluir. Por quê? Porque algo ou alguém foi excluído na sua família, ou nas suas relações, ou na sua experiência de vida, desta ou de outras vidas. Então, eu perguntei a ele se ele tinha tido um aborto. Ele falou que teve um espontâneo, mas na época eu não sabia. E a esposa dele estava presente também. Então eu pedi para ela entrar e perguntei para essa pessoa que estava no chão, representando esse tema que ele trouxe, o que essa pessoa sentia. E a mãe tentou se aproximar da criança, e daí ela disse: não, tem que ser com ele, primeiro com ele, através dele. Ele falou: mas eu nem sabia que ela estava grávida. E no Scalar Heart Connection saiu que tinha a ver com algo com possessividade e com uma frase negativa que a mente dele ou deles achava era que a vida é uma luta constante. E eles já tinham 3 filhos nessa época que houve esse aborto. Ela engravidou desse 4º filho e eles estavam numa luta constante, ambos trabalhando muito. Então, o que significou esse aborto? Um alívio, né? Não é um alívio porque a gente quer, ou que a gente tem a consciência, mas perdeu espontaneamente e a vida continuou, e vamos correr, vamos trabalhar, vamos fazer dinheiro para sustentar os outros filhos. E logo depois ela engravidou de outro filho. Então, o que aconteceu com esse aborto? Ele ficou um aborto perdido. Algo que, graças a Deus, não vingou porque eu estava na correria da vida, né? Que a vida é um esforço, a vida é
uma luta constante. Ele falou, eu acho isso mesmo. Então, gente, a vida está em primeiro lugar, independente do dinheiro. E eu nunca tinha visto aparecer isso numa constelação com homem, porque geralmente as mulheres têm miomas, têm cistos por causa dos abortos espontâneos, né, ou até de outras vidas. E tem até problemas nessa região por causa disso, mas eu não tinha visto isso ainda com os homens, né? O câncer de próstata geralmente, que não é o caso dele, mas geralmente tem a ver com a falta de respeito das mulheres pelos homens. E como as mulheres às vezes são tão possessivas em relação aos homens que elas os castram, né? Elas têm medo de que eles vão embora, elas não, enfim, às vezes ficam casadas mesmo não querendo, mas elas prendem eles, né? Então geralmente um homem que não é respeitado, ele tem esse problema. Mas como é interessante quando a gente vê as observações que o Bert Hellinger faz, e mesmo assim a gente deixa o campo mostrar, e porque o Bert sempre fala que sempre é novo, né? Então não é pra gente sempre, olha, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Não, cada campo é uma experiência. Então, ele olhou para essa criança, né? E pôde dizer para essa criança, agora eu posso te receber, agora eu posso te ver, eu sinto muito. Se na época nós não paramos o tempo suficiente para olhar o que nós perdemos, para olhar esse aborto, nós não demos o devido respeito, porque faltava, na frase de cura, também tinha que faltava respeito. E na nossa correria do dia a dia, né, de repente, um aborto pode ser um alívio, né? Mas a gente não respeita a natureza, não respeita Deus, não respeita o que aconteceu. Geralmente as mulheres sofrem mais com isso, né? Mas nesse caso, apesar dele não ter, assim, ele falou, eu nem sabia disso, mas essa criança tinha uma ligação maior com ele. Então, mais uma vez, aparece algo sobre abortos. E eu vi algo no Facebook falando sobre isso. De como a gente acha que matar é simplesmente matar alguém com um tiro de alguma forma, né? Mas os abortos precisam ser vistos também. As pessoas têm medo de olhar para isso porque elas acham que então elas vão se sentir mais culpadas e não vai resolver a situação, porque não vai voltar. Só que através da constelação a gente pode olhar para essa situação com respeito. A gente pode dar um lugar. E como esse trabalho se chama Círculo de Cura, foi muito bonito, porque foi a última constelação da noite. E eu coloquei os filhos desse casal. E essa criança, então, teve o lugar dela como quarto filho. E esse casal pôde dizer a todos os filhos, olha, é o seu irmão. E essa criança se sentiu incluída. E eles terminaram, né, esse movimento, quando todos os irmãos olharam para o aborto se sentiu incluído. Eles terminaram esse movimento num grande abraço circular. E daí nós chamamos todos para entrar nesse abraço circular, né, nesse círculo, onde a vida, gente, coloca a gente numa situação da gente compreender e aceitar que todos pertencem, da forma como são, da forma como eles representam na nossa vida um aprendizado, porque cada pessoa e cada situação representa um grande aprendizado, uma grande bênção para a gente. Então foi muito, muito importante ver que, como o Bert fala, né, e como a gente vê em tudo começa neste movimento circular, espiral, onde nós vamos passando e se desenvolvendo, nós vamos nos desenvolvendo até chegarmos nesse outro nível. E querer saber o porquê, né, faz com que a gente chegue nas respostas.
Porque muita gente fala assim, eu não quero saber. Se Deus me mandou isso, é porque é kármico e tá tudo certo. Eu não preciso saber de mais nada, né? Ou eu só vou a alguma religião e lá eu bato meu cartão e minha vida espiritual está tudo certo. A nossa vida espiritual, ela é um constante perceber, um constante ter consciência, é um constante ralar, vou dizer assim, ralar mesmo. Ralar significa, não é que ele é difícil, mas é ralar para entender o que é isso que está acontecendo, né? E eu gosto muito do campo da constelação porque ele não poupa verdade. E quando nós, de repente, fazemos um trabalho que inclui o conhecimento mental ou somente o conhecimento filosófico, não nos leva para a verdade daquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Então a constelação é um estado rápido. Aliás, nós estamos numa era onde as coisas podem ser resolvidas de forma mais rápida, desde que a gente queira enxergar a verdade. Então, para esse casal, não foi fácil. Eles foram lá para conhecer o trabalho e de repente eles foram sorteados, né, e chamados para serem trabalhados. E quando nós somos trabalhados, realmente a gente pode chegar a um nível de espiritualidade onde a gente não tem mais medo nem da tristeza, nem da verdade. A gente sai de um estado de hipocrisia e vai para um outro estado de consciência, onde ali a gente realmente pode estar mais puro para mudar a nossa frequência vibratória e começar naturalmente a atrair outros estados de realidade. É assim que a gente cresce espiritualmente. A gente vai gostando deste conhecer mais, mas o conhecer inclui qual é a minha parte, o que eu estou fazendo, né, de certo ou de errado e como eu posso mudar isso. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse programa, que para quem teve um aborto, você que é homem, que já teve um aborto, nem sabe que teve um aborto, porque muitos homens nem sabem, mas sentem que tem um vazio, que falta alguém, que vocês se conectam muito com crianças, ou enfim. Às vezes é importante a gente olhar para isso e incluir, né, todos as nossas crianças. Eu nessa vida, né, foi mostrado que eu tive vários abortos espontâneos e eu agradeço por ter visto isso e por incluir, né, essas crianças. Eu não tive filhos, né, nessa vida, mas eu incluo todas essas crianças que vieram, mesmo sem que eu soubesse, mas que vieram por um tempo. E assim a gente pode crescer quando nós trabalhamos com crianças, que é uma coisa que eu amo fazer, e olhar para as crianças e olhar para o futuro com consciência, não só pensando em dar educação intelectual, mas uma educação espiritual, né? Da gente olhar que nós não somos vítimas e que a gente pode mudar muita coisa na nossa vida.